Estão falando por aí que Mateus 24 e que o Apocalipse, a volta de Jesus, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco de Jerusalém, que derrubaram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Já aconteceu tudo ali, a grande tribulação, inclusive. A gente tem que avisar para as igrejas que Jesus não vai voltar mais. O arrebatamento dos ares para a gente ficar para sempre com ele, com o corpo eterno, isso não vai acontecer mais, gente. Já aconteceu no ano 70. Inclusive a gente tem que avisar os grandes líderes do mundo que sempre estão se reunindo aí para ter um líder global, um único líder para o mundo, o anticristo, né? Para ter também uma moeda única, né? Um documento também tudo digitalizado, tudo digital para o pessoal usar. Tem que cancelar isso que já existe de tecnologia. Tem que falar para parar, porque a grande tribulação já aconteceu. Não vai precisar mais ter isso, gente. Tem que avisar a natureza. Porque a natureza está aumentando cada vez mais os terremotos. E grandes sinais e pestes. A gente tem que avisar, porque essas dores de partos para mostrar que a grande tribulação vai começar já é desnecessário. Inclusive a igreja tem que começar a retomar no amor e parar com esse negócio de apostasia, porque isso aí é para começar a grande tribulação. E se ela não vai ter mais, por que a igreja está se comportando desse jeito? Inclusive Mateus 24, que está na Bíblia, para que serve o Mateus 24? Aqui, Mateus 24 pra gente. Não serve para nada, gente. Tem que tirar da Bíblia. Já aconteceu. Mas enfim, as profecias se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, as profecias de Mateus 24. É verdade. Parte dessas profecias se cumpriram sim. Só que não foi toda ela, até porque os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. E uma delas, sim, já se cumpriu. Vamos ler Mateus 24, a partir do verso 2, que diz assim, ó. Jesus dizendo: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vejam que são 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas, ou seja, aquilo que Jesus falou, a destruição do templo. A segunda pergunta, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? São 3 perguntas. E é claro que a primeira já aconteceu no ano 70. Israel foi invadido e foi destruído o templo de Israel. Já se cumpriu. E a volta de Jesus já aconteceu? Que todo olho verá. Depois foram recolhidos. A igreja foi recolhida. Isso já aconteceu? Eu não estou sabendo. Isso não aconteceu ainda. É claro que não. Até mesmo o tempo do fim. Chegou o fim dos tempos? Naquele tempo, há séculos atrás, isso já aconteceu? Então o que você está fazendo aí assistindo esse vídeo? O mundo já acabou, gente. Some! É claro que não aconteceu o tempo do fim. O mundo não acabou, gente. Não, mas acabou para o povo de Israel. Também não. Os judeus, o povo de Israel ainda existe. A nação de Israel existe. Não acabou para eles. Ou seja, não chegou o tempo do fim. Isso é muito óbvio, está muito claro, né? Está muito nítido. Não precisa nem explicar isso, gente. Não aconteceu. As 3 perguntas, uma sim aconteceu. É que Jesus é tão mestre na resposta que ele conseguiu responder as 3 perguntas no mesmo texto. Até porque as profecias elas precisam ser um pouco enigmáticas, né? Mas ele conseguiu responder naquele mesmo capítulo. E por incrível que pareça, tem coisas que realmente servem ali para aquele passado do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadido. Tem coisa ali que realmente é para aquele tempo, mas de forma extraordinária, Jesus consegue transformar aquele mesmo texto também servindo para o tempo da grande tribulação, quando houver a volta de Jesus, para o tempo do fim. Tem coisa ali que servia para o passado, mas também serve para o tempo do futuro. Coisas ali vão se repetir. Porque, inclusive, foi por isso que Jesus conseguiu mesclar a resposta.
Vamos dar alguns exemplos então, olha. O verso 13 e 14 de Mateus 24 diz assim, ó: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino foi pregado em todas as nações lá naquele tempo antigo dos 70 depois de Cristo? É claro que não. Até hoje ainda o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Imagina naquele tempo. Então ficou claro aqui que este Mateus 24 existe partes para o tempo antigo, sim, do ano 70, mas existe para o futuro. Vamos ver outro verso. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Foi uma grande tribulação no ano 70? Sim. Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, foi terrível. Mas foi a maior de todas porque não haverá outra maior? Daí não. Então esse verso não se encaixa. Se esse verso estivesse se referindo realmente ao tempo passado do ano 70, não poderia ter ocasião pior, mas houve outra maior. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra na mão do Hitler. Na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto na mão do Hitler, foi muito pior. Só que também isso aqui não está falando da época do Hitler. Haverá uma grande tribulação como nunca houve, a maior de todas ainda vai acontecer no mundo. Outro exemplo no verso 29, 30 e 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu? É claro que não. Sobre o Apocalipse, também tem gente que afirma que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70, quando Israel foi invadido, que houve a destruição do Templo de Jerusalém. Não, tudo já se cumpriu ali, aquela tribulação, a besta era o Nero, o número, tudo isso já aconteceu naquele tempo, no ano 70 depois de Cristo. Mas você sabe quando que o Apocalipse foi escrito? A profecia do Apocalipse? Foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, ou seja, 25 anos depois que aconteceu a destruição de Jerusalém. Ou seja, não tem como ter sido a respeito daquilo que já tinha sido no passado já. A profecia do Apocalipse, ela é profética, ela fala do futuro. E ela foi escrita 25 anos depois. João estava preso na ilha de Patmos durante o governo de Domiciano, o imperador romano. Foi nessa época que João teve essa revelação de Deus. E também outra coisa, a revelação não poderia ter sido sobre a destruição de Jerusalém, tá? Porque já havia acontecido. E também ela foi endereçada, ela foi direcionada para 7 igrejas da Ásia. Ou seja, se era para a destruição de Israel, o que as igrejas da Ásia tinham a ver com isso? Não tinha nada a ver. Tá vendo como não tem sentido falar que o Apocalipse já se cumpriu lá sobre a destruição que teve em Jerusalém, no ano 70? Não tem sentido algum. Isso é um grande erro. E o grande perigo de pensar desta forma, que a grande tribulação já aconteceu, a besta também já aconteceu, a volta de Jesus já aconteceu, não vai acontecer mais. O grande perigo é que você não se prepara para essas coisas. Você nem vai enxergar, vai passar desapercebido. Aparece a besta, aparece o sinal, você recebe. Não, isso aí é coisa do passado. O que tem agora não tem nada a ver. Você vira vítima fácil na mão do inimigo. Jesus já avisava em Mateus 24 também, no verso 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane.
Não seja enganado, meu irmão. Leia a Bíblia não buscando aquilo que é confortável para você, mas leia a Bíblia e aceite aquilo que realmente é aviso para as nossas vidas. Porque a grande tribulação ainda vai acontecer, coisas terríveis vão acontecer e a Bíblia nos ensina a se preparar para este momento difícil. Então se prepare, leia, aceita, entenda aquilo que o Senhor deixou como aviso para as nossas vidas. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo. Eu não rasguei a Bíblia não, viu? Era outra folha que estava aqui em cima da Bíblia.